boa tarde. Vamos dar início à segunda parte da aula prática 6. Ok? Vocês podem participar em qualquer altura, como não são muitos, não é preciso levantar a mão nem nada. Eu até agradeço se houver alguns comentários ou intervenções. Bem, esta é a primeira aula prática, digamos assim, interativa, que é dedicada à linguagem C. Desculpa. Nesta aula o objetivo é explorar alguns aspectos que são muito específicos da linguagem C. A linguagem C tem uma série de particularidades interessantes. É uma linguagem rara, por exemplo, que permite aceder diretamente aos recursos da máquina, e é um pouco isso que estamos a fazer aqui, pelo menos nos primeiros exercícios desta aula. Ok, por acaso vem aqui um a seguir, em que não é bem isso que vamos fazer. Mas olha, vamos começar por discutir este problema 33. Está bem? Olha, aliás, todos estes exercícios vêm acompanhados de código, que é bom. E é assim, olha, o objetivo deste exercício é assim um bocadinho especial. Pronto, até radical, diria eu. O objetivo é fazer um programa que olha para a sua própria pilha de execução, pronto, e que escreve dados no ecrã que nos irão permitir responder a estas três perguntas que aparecem aqui. Pronto, por acaso falta o ponto de interrogação no fim de cada frase, mas tudo bem. Já agora uma coisa, nós, nesta altura, eu estou a assumir que vocês, pronto, que não são necessariamente especialistas em C, mas que já tiveram algum contacto com a linguagem em FSO, salvo erro, é o nome da disciplina. Eu penso que lá o objetivo não era estudar a linguagem por si, era mais um veículo para poder fazer chamadas ao sistema operativo. Pronto. Mas assumimos isso, porque senão esta aula não podia ser percebida por ninguém. Pronto. Em todo o caso, as partes que vocês conhecem bem também são aquelas que são parecidas com o Java. Portanto, também... Ok, mas vamos a isto. Ok, portanto, a ideia é fazer um programa que olha para a sua própria pilha de execução. Eu penso que o conceito de pilha de execução também já o conhecem, de FSO, porque realmente um programa, por exemplo, um programa em C a correr, em tempo de execução, há uma pilha que é usada para fazer a gestão das chamadas das funções. Cada função tem uma zona de trabalho própria, que é o chamado registro de ativação, e sempre que uma função é chamada, é empilhado um registro de ativação novo. Pronto, com uma área de trabalho com as variáveis locais, argumentos, coisas dessas. Quando a função termina, o registro de ativação é desempilhado. Pronto, são noções que eu sei que falaram em FSO. E aqui o objetivo, olhando aqui para o código com mais pormenor, é escrever uma função f que na zona dos pontos de interrogação vai listar no ecrã, vai mostrar no ecrã o conteúdo de uma zona de memória que esperemos que corresponda ao topo da pilha. Ok? Portanto, é um exercício um bocadinho diferente, até um pouco estranho. Pronto, mas acho que é bastante interessante. Ok, deixa-me ver. Agora, antes de irmos mesmo falar disto, ainda há outra coisa. Para simplificar um pouco a resolução deste problema, o ideal é nós trabalharmos com as words naturais da máquina. Isto é, numa máquina de 64 bits, eu quero trabalhar com words de 64 bits, numa 32 bits, com words de 32 bits. E é por causa disso que este código está aqui no início. Reparem, o C não tem qualquer tipo pré-definido que corresponda às nossas necessidades. Pronto. E por isso eu estou aqui a tentar defini-lo. Isto que estão aqui a ver é tudo padronizado, faz tudo parte do C Standard. Olha, há aqui um módulo chamado Standard Int, que define vários tipos inteiros
por exemplo, há um tipo inteiro de 64 bits, um tipo inteiro de 32 bits. Por acaso o sublinhado não se está a ver. Deixa-me tentar aumentar o tamanho. Agora já se vê. Dependendo do tamanho aqui da fonte, vê-se ou não se vê o sublinhado. Pronto. E reparem, e este teste aqui também está padronizado. Eu estou a testar se estou numa arquitetura de 64 bits. Por acaso estou. Eu estou numa máquina de 64 bits. A maior parte das máquinas modernas são assim. E no caso da minha máquina, o Word é definida como sendo equivalente a este tipo. Se eu tivesse numa máquina de 32 bits, ou num sistema operativo de 32 bits, porque, na verdade, o hardware que eu tenho, por acaso, dá para funcionar em modo 32 bits ou de 64. É um processador da Intel, está preparado para os dois. E pronto. E aqui também, para o caso de 32 bits, está aqui tudo preparado. E está aqui um tipo novo que eu estou a definir, com o typedef, em que este tipo corresponde permite-nos definir apontadores para words. Portanto, nós vamos trabalhar então com words e apontadores para words. E uma word, reparem, é um inteiro de 64 bits, porventura, na minha máquina é, e isto quer dizer que não tem sinal, é unsigned. Pronto. E agora, estão aqui a ver, isto aqui está tudo planeado. Realmente, uma parte muito importante do problema já está resolvida e até oferecida. Reparem bem, eu estou a chamar a função com argumentos muito particulares e passados por uma determinada ordem. Isto vai ser útil para responder à pergunta número 2, que é por que ordem são empilhados os argumentos das funções? Pronto. Porque eles também são colocados na pilha de execução quando se chama. Em princípio. Às vezes também há a opção deles serem passados simplesmente em registros do CPU. Mas se eu não tiver a usar otimizações do C, em princípio serão passados na pilha. E vão residir mesmo na pilha. Ok. E estou a passar aqui valores porque, não se esqueçam, o objetivo é mostrar esta zona de memória do topo da pilha e eu vou olhar para essa zona de memória e certamente irei descobrir estes valores. Já iremos ver se sim ou se não. E também tem aqui variáveis locais, estão a ver estas 3 de seguida, que vão ajudar a responder à pergunta número 3. Por que ordem são arrumadas as variáveis locais nos registros de ativação? Pronto, será por ordem direta ou pela ordem inversa? A mesma pergunta se coloca aqui. Pronto. E agora, pronto, idealmente eu gostava de ter a vossa ajuda para ver qual era o passo seguinte. Mas vamos a ver, isto talvez não seja muito difícil, seja um bocadinho difícil, porque é assim, basicamente eu quero aceder ao topo da pilha para poder mostrar essa zona de memória. Pronto. E sabem, um registro que certamente indica o topo da pilha é o stack pointer. Só que o stack pointer é um registro do CPU. O C, tal como conhecemos, não tem acesso direto ao stack pointer, nem ao programa counter e outros registros. E, portanto, temos que arranjar outra maneira. Portanto, o desafio agora é conseguir criar aqui, de alguma maneira, uma forma de aceder ao topo da pilha. Alguém tem alguma sugestão? Ou se não, avance já. Olha, uma primeira ajuda, parecia-me que alguém ia dizer alguma coisa, é definir aqui um apontador chamado PT, o tipo, acho que PTR está ok, está a dar erro, mas é porque a linha está incompleta, penso eu, já vamos ver. E agora, eu queria pôr este PT a apontar para algures aqui no topo da pilha. Alguém tem alguma sugestão? Eu estou cético porque nas aulas presenciais que dei também foi um bocadinho difícil. Pronto. Mas é assim, olha, o plano, numa das aulas houve uma sugestão, o plano é pôr este PT a apontar para uma das variáveis locais, por exemplo, ou para um argumento. E é possível pôr um apontador a apontar para uma variável. Eu na altura perguntei ao aluno... seu endereço. Qual é o operador que permite obter o endereço de uma variável? É o I. É o I comercial, é mesmo. Exato, exato. Então, olha, simplesmente está aqui o segredo.
A partir de agora vai ser tudo mais fácil. É preciso é ter esta ideia. Estão a ver? É uma coisa impecável. Temos um apontador que aponta para a variável local. E nós vamos acreditar que as outras variáveis locais e que os argumentos vão estar nas imediações. Agora é uma questão de imprimir aquela zona de memória. E vamos imaginar que queremos, por exemplo, imprimir, mostrar o que lá está, por exemplo, 20 words, 10 para trás e 10 para a frente, relativamente a isto, ao PT. Se for pouco, depois aumentaremos. Portanto, olha, vou pôr aqui um forzinho com o i a variar de menos 10 até 10. Portanto, for int i começa em menos 10, i menor que 10, i mais mais. Ok. Deixa eu ver porque é que é o erro. Se calhar porque falta... Ah, exato. Faltava o statement. E agora, aqui faço um simples printf de qualquer coisa. E em termos de código vão ver que é só isto. Porque isto já vai imprimir o topo da pilha e depois nós vamos examinar o topo da pilha para tentar responder às perguntas. Agora, claro, eu vou aproveitar para revelar aqui pequeninas coisas obscuras, mas às vezes úteis do C. Por exemplo, ok, já que estamos a fazer isto, vamos fazer bem. Eu quero mostrar, portanto, uma zona de memória, mas já agora vou escrever ao lado de cada word o respectivo endereço. Vamos pôr assim, endereço, 2 pontos, valor. E sabem, para imprimir um apontador ou um endereço em C, há um designador de formato específico, que é a percentagem P. Isto é o formato para escrever apontadores. E agora vou escrever o valor. Bem, o valor basicamente é inteiro, mas sem sinal, e por acaso, se eu deixar assim só, acho que vai dar erro quase certeza. Eu tenho que dizer que é long, porque a Word tem uma capacidade grande. Aliás, uma curiosidade, nesta máquina, com este compilador de C, que é o GCC, numa máquina de 64 bits, ele define os inteiros como tendo 32 bits. E, portanto, esta Word, que é 64 bits, é considerado um long. Portanto, é um long sem sinal. E agora, vou escrever o quê? Ok, vamos ver. Isto, se calhar, não vão perceber completamente. Talvez tenham falado disto, mas é fácil de terem esquecido esses pormenores. Eu vou tentar explicar isto. De qualquer maneira, sabem, há aqui alguns aspectos que aparecem na aula de hoje que até são tema da próxima aula teórica. Esta aula está um bocadinho trocada com as outras. Depois a coisa fica bem a seguir, logo, a partir da próxima aula prática. Mas para mim não estou nada preocupado. Às vezes, quando se fala de uma coisa na aula prática, depois percebe-se melhor a teórica. E, portanto, convém sempre ver a parte boa das coisas. Mas olha, basicamente, a parte da direita é mais fácil. Eu estou a aceder à zona de memória, não, ou seja, eu estou a usar notação de array para aceder à zona de memória em que o PT aponta. É que sabem, do ponto de vista de um apontador, a zona de memória apontada é vista como um grande array, com os índices que vão de negativo a positivo. E, portanto, há outras notações que eu podia usar, mas agora não vou complicar. Portanto, eu vou aceder às palavras usando esta notação. E reparem, o i vai começar com menos 10. Portanto, vou aceder ao PT de menos 10, depois de menos 9, menos 8, e ele irá mostrando tudo o que aparece na memória. Isto que está aqui à esquerda é o endereço correspondente a isto. É que sabem, existe em C uma operação que permite somar um apontador com um inteiro. E o que acontece não é o que se calhar a maioria de vocês está a pensar. Geralmente, quando não se explica bem a coisa, fica-se a pensar que isto está o número de bytes. Por exemplo, que PT mais 1, que está a apontar para o byte a seguir. Não, nada disso. O PT, neste caso, é um apontador para words e, portanto, o PT em si aponta para uma word que pode ser acedida ou com PT de 0 ou asterisco PT, vai dar ao mesmo. Agora, a word que se segue, qual é o endereço que tem? É PT mais 1, simplesmente. Portanto, o tamanho das coisas apontadas pelo PT tem muita influência nesta operação de soma. As contas não são feitas com bytes, são feitas com base, a unidade de medida é o tamanho das coisas apontadas, não é o byte. E já agora, aqui como a word tem 64 bits, ou seja,
64 bits são 8 bytes. Na verdade, ao somar 1, estou a avançar 8 bytes para a frente. E por aí fora. Ok, deixa-me examinar. Ok, falta aqui um /n. E vamos ver se isto corre à primeira. Não sei. Geralmente não corre à primeira. Por acaso. Até correu. Vamos ver. Pode ser que isto não chegue e que eu tenha que alargar o intervalo, sei lá, de menos 20 até 20. Mas vamos ver. E agora vamos responder às perguntas, ver o que é que se pode tirar daqui. E sabem, aquilo que se obtém aqui depende das máquinas que têm. Olha, a primeira pergunta, por acaso, ainda não falei muito dela, mas agora é que me convém falar. A primeira pergunta é: em que sentido cresce a pilha de execução nesta implementação do C que estamos a usar? É que sabem, quando no sistema operativo se manda correr um programa, o sistema operativo oferece ao programa um bloco de memória, um segmento de memória, e sabem, há programas que colocam a pilha de execução na parte final do segmento, e nesse caso a pilha de execução cresce para trás, para endereços negativos, e há compiladores e sistemas operativos que tendem a pôr a pilha no início, e as coisas crescem no sentido positivo. Olha, isto que estamos aqui a ver do lado esquerdo são endereços. Pronto. São tudo valores positivos, porque começa por 7. Sim, 7 ainda é um número, equivale aos bits 0, 1, 1, 1. Portanto, o primeiro bit é 0. São endereços positivos. E os endereços estão a crescer para aqui. Pronto. E seria sempre assim, porque eu estou a avançar de 1 em 1, em termos de apontadores. Mais um, mais um, mais um. Está sempre a avançar. Agora, a questão é como é que eu posso, olhando para aqui, perceber se a pilha está a crescer no sentido positivo ou negativo. E sabem, pronto, aquilo que eu vou dizer não é 100% seguro. Podia ter um compilador que gerava código muito estranho, mas eu aqui vou acreditar que os argumentos, aqui, estes aqui, 1, 2, 2, 3, 3, são empilhados na pilha antes de se criarem as variáveis locais. E estão aqui a ver, e estamos a ver os argumentos a aparecer aqui antes das variáveis locais. Portanto, a conclusão, pelo menos nesta máquina em que estou, é que a pilha cresce no sentido positivo. Quem tiver a usar um Mac há de reparar que é ao contrário. No Mac o stack cresce para baixo. Mas isto pode variar a nova versão do compilador ou do sistema operativo pode mudar, isto não está estabelecido, nem no próprio Linux. Pronto. Portanto, a primeira pergunta tem esta resposta. Ideal era que vocês estivessem a experimentar o mesmo código e talvez algum de vocês esteja a ter resultados diferentes. Eu, por acaso, lembro-me de ter corrido isto por exemplo, há 2 anos, o aspecto, numa máquina equivalente a esta, e o resultado não era bem igual. Era um compilador de C diferente, e ele metia aqui no meio das variáveis locais, metia um inteiro pequenino, que eu suspeito que era o próprio i. Temos aqui um i variado de menos 10 a mais 10, e por acaso suspeito que esse i seja este. O i deve ser isto, mas não tenho certeza. Pronto, teríamos que fazer mais experiências para ter a certeza. Por exemplo, obter o endereço dele e mostrar o conteúdo do i várias vezes para ter a certeza que era aquilo que estava a mudar. Mas, o que é que eu estava a falar? Ok, portanto, a primeira pergunta está respondida aqui. Se porventura alguém teve resultados completamente ao contrário seria este bloco aparecer trocado com aquele. Pronto. Outra coisa, por que ordem são empilhados os argumentos das funções? Estão a ver, aqui, olhando para a chamada, pronto, ele passa aqui primeiro os 1, depois os 2, depois os 3. Pronto. Mas, não se esqueçam, a pilha está a crescer aqui no sentido dos endereços positivos, o que significa aqui para baixo, porque isto está a crescer para baixo. E alguém me consegue dizer o que é que foi empilhado em primeiro lugar? Foram os 1 ou foram os 3? Que dá para ver. Portanto, isto vai crescendo assim, aqui. Portanto, foi este, o 3, em primeiro lugar. No entanto, é o último argumento. Portanto, olha, isto é típico da maior parte
das linguagens, que é os argumentos são empilhados pela ordem inversa. Como o compilador tem a liberdade de decidir o que quiser, as linguagens geralmente não definem este pormenor, porque não é importante. O compilador aqui dá de jeito muitas vezes fazer por esta ordem, porque ele geralmente percorre da esquerda para a direita para fazer a análise, o type checking, coisas dessas, e depois gera código, digamos, no retorno, no regresso. Pronto. E portanto está respondida à segunda pergunta, pelo menos nesta máquina. Sim. Num Mac, por acaso, não me lembro. Agora já não me lembro o que é que aconteceu. Mas isto pode variar com outro compilador de... Eu não sei se sabem, mesmo no Linux, há um outro compilador muito bom de C, além do GCC. Há um que se chama CLang, desenvolvido pela Apple, que é o que a Apple usa. Pronto. Eu até não sei se usando o CLang não obteria coisas ao contrário. Pronto, mas vamos continuar. E agora, por que ordem são arrumadas as variáveis locais? Estamos aqui a ver que é por ordem direta. Primeiro é o 5, depois o 6, depois o 7. Pronto. E aqui tivemos sorte, estão todas encostadinhas umas às outras. Eu estou habituado a ver aqui outras coisas pelo meio, misteriosas. E isto responde ao problema. É só isto. Reparem, para resolver isto, houve que descobrir estas 3 linhas que estão aqui. Pronto, estes warnings são só porque as variáveis não estão a ser usadas. Está resolvido, vimos este output. Agora, este problema podia ser tornado mais ambicioso ainda. Podíamos continuar a brincar com isto. Por exemplo, uma maneira mais ambiciosa de resolver o problema era o próprio programa fazia ifs, andava aqui a percorrer a memória e ele próprio respondia às perguntas. Estão a ver? Ele próprio dava 3 informações. O programa corria e respondia a isto. Era mais ambicioso. E ainda mais. Olha, há uma coisa interessante, sabem? Os registros de ativação das várias funções que foram chamadas são, na pilha de execução, estão organizados numa lista ligada. Ou seja, cada registro de ativação aponta para o registro que está abaixo. E esse apontador há de ser uma coisa destas qualquer. Talvez esta. Pronto, isto tem aspecto de ser um apontador parecido com aquele, só que está em decimal, esta coisa. Mas se tivesse em hexadecimal, suspeito que é parecido com aquilo. Pronto, mas aqui pelo meio, e portanto, eu, se quisesse ser ainda mais ambicioso, podia fazer um programa, por exemplo, que listava, dava aqui informação, e depois descia pelo link, e ao registro de ativação da função por baixo, neste caso a função main, e ele agora também mostrava a função main, e portanto ia a descer. É o que se chama um stack trace. Isto dá pano para mangas. Mas isto chega muito bem para brincar aqui um bocadinho com estes aspectos de baixo nível, mas é um baixo nível bom. O baixo aqui não é pejorativo. O baixo nível é no sentido pronto, que estamos a aceder aos recursos da máquina diretamente e a observá-los. Eles são observáveis, como estamos aqui a ver. Pronto. E acho que já disse tudo o que podia dizer sobre isso. Vejam lá se tem alguma pergunta, porque pronto, não houve diálogo quase nenhuma. É bom alguns de vocês ainda se lembrarem aqui do e-comercial. Onde é que eu usei? Foi aqui. Sim. Nós iremos usar mais algumas vezes noutros exercícios. Mas na próxima aula teórica, portanto, sabem, eu sei que vocês sabem o que são apontadores em C, mas o conteúdo da aula, há uma secção sobre apontadores que é apresentada assumindo que não sabem nada. Pronto, eu sei que sabem, mas quem tiver dúvidas ou não souber, pode aprender. E quem já souber pode confirmar aquilo que sabe. Pronto, mas aquilo é realmente, não há nada de muito especial, mas é apresentado de raiz. O que há para saber de essencial sobre apontadores em C. Pronto, então vamos passar ao exercício seguinte, ok? Este já não tem a ver com questões de muito baixo nível, apesar de aparecer aqui um mecanismo também é de baixo nível, uma união, que é importante conhecer. E, portanto, apesar de tudo, a motivação deste problema não é aprender este mecanismo de baixo nível, é outra. É assim, isto agora tem a ver com, é que sabem, programas em C
convencionais, assim, pequeninos, que fazem umas contas, lidam com os arrays, isso vocês sabem fazer de certeza, até porque o código é praticamente igual ao do Java. A sintaxe basicamente é a mesma. Pronto. Agora, aqui este problema envolve, portanto, um problema um bocadinho mais sofisticado, onde aparecem conceitos abstratos. Pronto, aparece aqui um tipo soma. É um daqueles tipos cujos valores podem ter várias variantes. E, portanto, este exercício agora é como programar em C, portanto, uma solução com alguma sofisticação. Ainda por cima, o que está aqui, este exercício, envolve algo que é muito frequente na programação. Um programa grande, sofisticado, geralmente usa conceitos abstratos. As coisas não são programadas todas ao nível do concreto. Aliás, qual é o conceito abstrato que aparece aqui? É o conceito de forma geométrica colorida. E a forma geométrica colorida pode assumir três formas. Neste caso, ou é uma linha, ou um círculo, ou um retângulo. Também se fala um bocadinho disto na aula teórica que vem aí. Só que é de forma muito resumida e lá sabe-se que os alunos já falaram disto na aula prática. Pronto. Mas, portanto, e sabem, tecnicamente isto é aquilo que se chama um tipo soma. Aliás, está aqui escrito. Sabem, em OCaml, vocês portanto, tiveram aulas em que aprenderam a definir tipos de soma. E depois até usar um tipo de soma para definir árvores binárias, enárias, aquele exercício das árvores de expressões aritméticas, são tipo de soma. E aqui temos também um tipo de soma. Porquê é que é um tipo de soma? Porque os valores têm várias formas, enfim, são variados, não são todos muito uniformes, são bastante variados. Temos linhas, círculos, retângulos, pronto. E agora, as formas têm variantes concretas, neste caso. Isto em Java seria feito com uma classe abstrata, certamente. Uma classe abstrata shape e depois 3 classes concretas definidas a seguir. Neste caso, com extends, admitindo que o shape é uma classe abstrata. Se o shape for uma interface, que é uma interface também, é uma alternativa viável, nesse caso usaria o implement. Agora, este exercício não é completamente novo. Talvez alguns estejam a sentir uma sensação de já terem visto isto, mas não se estejam lembrados. Foi na aula prática 1. Na aula prática 1, nós fizemos uns exercícios de simulação de mecanismos de uma linguagem noutra linguagem, e este exercício já apareceu lá. O exercício era assim, dava-se este código em Java, muito bem feito, uma classe abstrata, três classes concretas, e depois pedia-se, olha, agora é proibido usar em Java o extends e o implements. Deixamos de ter subclasses e subtipos. Continuamos a ter classes, tudo bem. Deixamos de ter subclasses e subtipos. Como simular o mecanismo da herança e dos subtipos numa linguagem que não os tem. Pronto. Isso foi feito e a solução é parecida com esta que temos aqui. Agora, aqui há mais novidades. Agora temos aqui, as ideias são as mesmas, só que agora aqui temos particularidades da linguagem C. Portanto, nós fazemos aqui de maneira que é um pouco diferente da do Java. E aprende-se muito com isto. Pronto. Estejam atentos a este problema, porque na vida real surge muito esta situação. Eu tenho um conceito abstrato e quero concretizá-lo. E isto é a maneira melhor que existe, a melhor solução. Ok, e sabem, antes de começar a resolver propriamente o problema, convém perceber o que temos aqui. Ok? Olha, para começar, deixem-me chamar a atenção para 1 ou 2 pontos, alguns. Ok, temos aqui 3 tipos concretos que definem os 3 tipos de formas geométricas com que vamos lidar. Vamos lidar com linhas. Epá, o nome linha aqui é por ser curtinho, porque na verdade são segmentos de reta. E vejam aqui, uma linha é caracterizada por 2 pontos, o ponto inicial e o ponto final. E já agora, um ponto é basicamente um par ordenado, com x, y. Pronto. Um círculo, isto é o tipo dos círculos, um círculo qualquer é caracterizado por um centro e um raio, claro. E um retângulo, há várias hipóteses, mas eu que escolhi esta, até para variar de outras coisas que já fizemos.
estou a representar o retângulo através do seu topo esquerdo, que é um ponto, e ainda a largura e a altura. Pronto. E, portanto, isto são os tipos concretos. E agora, vamos ver o tipo soma propriamente dito. E agora, reparem, o tipo soma é um registro, ou um struct. A tradução certa deste struct em inglês para português é registro. Também se pode dizer em inglês record. Sim, uma má tradução, e eu às vezes eu engano, tento não me enganar, mas às vezes digo que é uma estrutura. Pronto, nós sabemos do que estamos a falar, mas não é muito correto. Pronto, é um registro. E este registro tem 3 campos. Vamos identificá-los bem. Olha, há aqui um primeiro campo, que é um campo do tipo shape-kind. Chamei ao campo kind. Que tipo é este? Epá, isto são as 3 alternativas. Está-se mesmo a ver onde é que vamos querer chegar. Não é? Uma forma geométrica tem vários elementos de dados lá dentro, mas um deles muito importante é uma marca, uma espécie de carimbo que diz, olha, isto é um retângulo, isto é um círculo, etc. Pronto, há quem chame estes valores ou este campo uma tag. Pronto, também. Podia ter escrito aqui tag. Pronto, mas, portanto, isto percebe-se bem porque estamos a fazer tudo à mão. Sabem? Isto às tantas é mais simples que o Java. O Java é uma linguagem que tem mecanismos disso que são complexos, que são de muito alto nível, mas que nós não estamos a observar exatamente o que está a acontecer. Aqui estamos a ver tudo. Estamos a ver que cada shape tem uma marca de tipo, digamos. Às vezes chama-se isto um tipo dinâmico. Pronto. Tem uma cor. E agora, o terceiro campo é o mais complicado. É uma união com 3 alternativas. O que é que isto quer dizer? Bem, uma união, assim, eu gosto de comparar uma união com um struct, porque se eu, em vez de união, se pusesse aqui struct, o que era isto? Isto era um registro com 3 campos lado a lado. Portanto, era um registro que tinha uma linha, um círculo e um retângulo, tudo ao mesmo tempo lá dentro, e lado a lado, a ocupar bastante espaço, triplo, digamos. A união, a única diferença é que eles ocupam todos a mesma zona de memória. Todos. Pode parecer estranho, mas não é, porque isto serve para poupar a memória, acima de tudo. Consoante, eu posso escrever em qualquer ramo, pronto. Mas se fizer disparate, vou pagar um preço. A verdade, eu vou ser disciplinado e consoante o kind que aqui estiver, eu vou ceder ou à linha, ou ao círculo, ou ao retângulo. Pronto. Apesar do C permitir, uma coisa que eu não vou fazer de certeza é, por exemplo, escrever na linha e depois ler através do círculo. Vou obter lixo, com certeza. Pronto, temos que ser consistentes. Portanto, eles estão todos sobrepostos na memória. Eu arranjei aqui bons nomes para os campos explícitos, kind, color, line, circle, retângulo, mas para a união eu preferia até que não houvesse nome, porque isto é uma coisa técnica que não tem a ver com a lógica do programa. Estão a ver? O kind, o color, etc., tem tudo a ver com a lógica. Isto aqui é apenas um auxiliar para guardar as coisas. Eu estou-lhe a chamar o... Sabem, há compiladores de C que têm extensões à norma que até permitem omitir aqui este nome e funciona na mesma. Mas a norma do C, eu estou a usar o C standard, obriga ali a pôr o nome. E, portanto, esta conversa é a parte uma das partes mais importantes da discussão de hoje. Perceber isto, vejam lá se tem alguma dúvida sobre o que está aqui. Eu acho que geralmente isto percebe-se bem porque está aqui tudo à vista, estamos a ver tudo, como é que a coisa é feita. Por exemplo, em Java nós não estamos a ver como é que um objeto é representado em memória, o mecanismo da chamada, aquela chamada sofisticada de chamar um método, e ele vai chamar o método mais adequado para o receptor da chamada. Pronto, o chamado despacho dinâmico também é uma coisa feita nos bastidores e nós não vemos. Aqui estamos a ver tudo, pronto. Aqui é mais fácil de perceber tudo. Pronto, isto é um primeiro ponto. Estamos ainda a perceber isto. E já agora, o que é que se pede mesmo aqui? Escreva os construtores que faltam. Ok, vamos falar de construtores. Para já, em C, a palavra construtor não faz parte do vocabulário do C, de forma nenhuma. Faz parte do vocabulário do OCaml e do Java, por exemplo. Pronto. E até é típico, eu vejo muitas vezes, alguém quer definir um ponto, por exemplo, em algures. Já agora, espera, fazer um intervalozinho, por aqui o código novo. Porque às vezes dá-me jeito para ajudar na explicação.
escrever qualquer coisa. Portanto, está aqui o código todo. E o que é que eu ia dizer? Às vezes as pessoas que fazem precisam de um ponto e fazem qualquer coisa assim. Point P, pronto, e depois põem logo P.x 5.7, P.y, pronto, assim diretamente. 7.9, qualquer coisa. E pronto, tem aqui um ponto inicializado. Tudo bem. Mas nós queremos melhor, pronto. Nós estamos habituados a linguagens muito arrumadinhas e é isso que eu estou aqui a tentar imitar. Esta arrumação que está aqui é superior à média do que se vê aí na programação em CNAnet. E, portanto, olha, repare, eu tenho aqui uma função, ponto, que eu vou usar para criar pontos. Pronto, em vez de estar ali de forma ad hoc a definir uma variável, não. Tenho uma função em que passo o x e o y, crio o ponto e o ponto é retornado. E estão a ver aqui chamadas do ponto. Isto quase parece OCaml. Está muito elegante. Em OCaml o P seria maiúsculo. Pronto. Porque isto seria um tipo, pronto, com variante. Admitindo que era um tipo com variante. Por acaso, se o tipo ponto fosse apenas um tipo registro, já não era assim. Já escrevi outra. Por acaso seria assim, pensando bem. Seria, como é que é? X igual a 5 e y igual a 7. Na verdade, a sintaxe seria esta, que estou aqui a escrever à esquerda. Pronto. Mas pronto, não há dúvida que isto é elegante, uma função que trata da coisa. E há aqui coisas que eu apetece-me explicar, mas olha, apesar de tudo, vou dizer uma coisa. O ponto que aqui está a ser criado, atenção, há aqui umas diferenças sobre a execução dos programas em C e em Java, que às vezes criam um pouco de confusão. Talvez falemos disso um bocadinho mais adiante, noutras semanas mais adiante. Mas é que realmente, repara, olha, este ponto P, que é uma variável local, é uma variável que está a ser criada na pilha e tem espaço para 2 reais. Portanto, isto aqui tem 8 bytes mais 8 bytes, são 16 bytes, é uma variável grande. Pronto, no topo da pilha. E quando ele retorna mesmo esse bloco de 16 bytes. Estão a ver? Isto em Java não funciona assim de forma nenhuma. O ponto era criado com o new, era retornado uma referência, e depois o que era retornado era a referência, que é uma coisa pequenina. Pronto. É um apontador apenas. Aqui não, estamos mesmo a copiar blocos de memória. Em C há as duas versões. Eu podia ter criado o ponto com new, com malloc, quero dizer. Pronto, ele devolvia um apontador e eu retornava o apontador. Ou posso trabalhar com valores diretos, que é o que eu estou aqui a fazer. E ele está mesmo... Esta função retorna mesmo um bloco de memória de 16 bytes. É uma cópia. Portanto, reparem, há aqui... Isto é muito bonito, mas há aqui muita cópia de dados que está a acontecer. Ele chama esta função e há 16 bytes que estão a ser copiados. Pronto. Para a zona da chamada agora do triângulo. Por aí fora. Pronto. Agora, aqui sobre o interior. Isto é o mais elegante que eu consegui arranjar. Estou a usar aquela notação da inicialização, que também existe em Java. Vocês sabem que se pode inicializar um array em Java com esta notação. Até devem estar lembrados de exemplos, por exemplo, os meses do ano. É um array de strings e pode-se pôr logo janeiro, fevereiro, março, por aí fora. Pronto. Aqui dá para inicializar, além de arrays, também dá para inicializar registros. Um ponto é um registro e estou logo a pôr os valores. Claro que eu podia ter usado aquela maneira mais rotineira de x, de p, ponto x, recebe x. Pronto. Pronto. Mas não tenho paciência para isto, porque temos esta notação esplêndida. Pronto. Melhor do que isto é que infelizmente não há. O que eu gostava mesmo era retornar imediatamente aqui esta coisa entre chavetas. Mas isso é proibido em C e até em Java. E isto é exclusivamente usado para inicialização. Estão a ver? Porque é que isto é uma inicialização? Porque estou a definir a variável aqui. Imediatamente. Pronto. Portanto, este eu falei muito aqui desta função, mas é uma função bastante artística. O interior, a maneira de ser chamado. Agora, outra coisa importante, claro, como nós vamos criar linhas, círculos e retângulos, o ideal é também ter construtores, um para cada caso. Aliás, eu aqui estou a mostrar como se pode fazer o construtor para a linha e a alinear pede-se para fazer os construtores para o círculo e para o retângulo.
Vamos examinar o Line. Eu acho este cabeçalho uma delícia. É muito claríssimo. Chama-se Line, retorna uma shape, estão a ver, uma shape, e tem como argumentos a matéria-prima necessária para criar um ponto. As duas extremidades e a cor. Está aqui tudo. É quase como se fosse um construtor do Java. Pronto, e estamos a chamar isto de construtor. E tudo bem. Só que neste caso é uma função como outra qualquer. Pronto. E agora reparem como eu estou a criar a shape aqui dentro. Estou a criar uma linha diretamente inicializada usando 2 pontos. Isto é permitido. Pronto. Pronto. Agora estou a criar uma shape e estou a inicializá-la diretamente. Aqui. Por acaso, porque é que eu não aumento um pouco o tamanho disto? Sim. Pronto. Estou a inicializar diretamente. E agora, podem-me perguntar, porquê é que eu não puxo diretamente ali dentro o L? Ou melhor, o melhor é trabalhar na zona do eclipse. Vou passar agora a olhar só para aqui. Até alargar isto. A questão que, se eu não dissesse nada, me iam perguntar porque é que eu não ponho ali diretamente o L. Aliás, deixa-me fazer aqui um save, vou tentar correr. Estou a ver, ele já está a dar aqui o warning, ele não gosta. Pronto. Pronto. Mas é assim, o C, infelizmente, as regras dos inicializadores, assim, entre chavetas, têm algumas restrições, pronto. E uma delas é que, na verdade, em geral, não dá para pôr aqui uma união. Não dá para pôr aqui a união. E como eu não posso pôr ali união, vou inicializar a união aqui à mão, fora. Tão simples como isso. Aliás, há uma regra que também se aplica no Java da inicialização. Se eu não der os campos todos, ele inicializa os primeiros e deixa os outros por preencher. A outra parte para preencher, estou a preencher aqui ao lado. Portanto, estou a aceder ao S.U e daquelas 3 alternativas estou a escrever a linha, a copiar a linha. Pronto. E acham que eu podia pôr isto aqui? Acho que podemos experimentar. Estou a ver, ele também não deixa, dá erro, dá mesmo erro, não é o erro de sintaxe. Porquê é que é erro de sintaxe? É porque, pronto, parece a mesma coisa, mas tecnicamente isto não é uma inicialização, isto é uma atribuição. E, portanto, eu se quero usar a notação de inicialização tem que ser no ponto da definição de uma variável e só depois definir ali. Portanto, ele cria a shape e retorna o bloco de memória. Esta função também não está a fazer news, não, está mesmo a lidar com blocos de memória. Temos aqui um bloco, o S, que está uma variável local do line e é retornado aquele bloco de memória. É copiado para fora. Por isso, aqui não temos nenhuma chamada, mas, por exemplo, isso acontece no circle. Chama-se o circle, vem um bloco de memória que é todo copiado para os espécies de shape. Pronto. E agora, o que é que vamos fazer a seguir? Espera, porque aqui está tudo com... Eu já percebi que com o plugin de C, a melhor maneira de fazer o refresh, que supostamente devia ser o save, é mandar correr. Claro que ele nunca corre, porque há aqui coisas que eu ainda não defini, o circle. Mas olha, sobre construtores, e sabem como esta aula está a ser à distância, pronto, se calhar não interessa muito agora estar aqui. Pronto, olha, pronto, se eu quisesse fazer o circle, claro, pronto, era circle, mudava aqui, passava aqui o centro, o raio, preenchia mais ou menos da mesma maneira e por aí fora. Pronto. Agora, a parte que me interessa mais é a linha... Pronto, isto fica como trabalho de casa. Estou a ver, olha, basicamente estou a explicar o enunciado e a ver o que é que podemos aprender. Estou, no fundo, a espremer a sabedoria que se pode tirar daqui. Mas a resolução continua por fazer. Pronto. Podem fazer em casa e sabem, eu recomendo muito. Este é um exemplo muito, muito saudável. Pronto, se mexerem aqui, mesmo que sendo adaptar o que existe, copiar, isto entranha-se, isto a pessoa depois não esquece. Pronto, e isto está aqui código que vale a pena imitar. Ok, esta é a parte agora mais interessante, que é uma função para calcular a área de uma shape. Eu aqui tive alguma interação nas aulas, ia dizer muita, também não foi muita, foi alguma. Por exemplo, o cabeçalho da função shape. Reparem, eu quero uma função que, dado uma shape, quero calcular a área. Qual é para já o tipo de resultado? Ponho aqui. Alguém quer dizer? Por exemplo, acham que é um char? Claro que não. É um... Pronto. É isso que estou a pensar. Pronto. Double.
o nome da função, digo eu, área, e agora o argumento, claro, aqui não há muito para onde fugir. Eu já tinha dito, é uma shape. Então, shape S. E agora, vem aqui, vai aparecer código muito interessante. Agora, eu vou calcular a área da shape. Qual é a fórmula que eu vou usar? A fórmula do retângulo, do círculo ou da linha? Ainda não sei qual é a fórmula que vou usar, não é? Como é que eu sei? Estão todos a pensar... Com o switch? Ok, switch, está bem. Mas, acima de tudo, eu tenho que examinar o kind. Portanto, ver o kind... Vocês, digamos, já respondeu à pergunta que eu ia fazer a seguir. Mas tudo bem. Ok, portanto, olhamos para o kind... Pronto, e com base nisto vamos escolher a fórmula a usar. E o melhor é usar um switch. Eu acho que este código vai ficar até bastante elegante. Switch, assim, ok, parênteses. Eu gosto de pôr espaços aqui, apesar da maior parte dos livros fazer assim. Olha, para variar vou fazer assim. E agora tem vários cases. E eu vou copiar para aqui os 3 casos. Pronto. Caso 1, os pontos. Case 2, tal. Case 3. E esta talvez faça toda. Default. Uma coisa, isto nunca, o caso de baixo nunca acontece, sim. Mas se eu não pudesse aqui o default, se isto acontecesse, o que é que ele fazia? Eu acho que ele não entrava em RAM nenhum. Pois era. Ia diretamente para o fim. Ok. E vou fazer returns aqui dentro. Ok, vamos às fórmulas. Ok, eu acho que agora alguém vai responder. Return quê? No caso da linha, qual é a fórmula que nos dá a área de uma linha, de um segmento de reta? Ok, a resposta é... Nas outras aulas disseram todos em coro. Sim, mais ou menos. Zero. Zero, muito bem. Zero. E a resposta assim só zero também está bem, inteiro. Ele converte para double. Mas nós gostamos de fazer coisas mais elegantes. Eu acho que o melhor é assim. Eu acho que isto dá mais confiança a quem lê. Aqui estamos... Mas é uma questão de gosto pessoal. Mas para mim, a estética e a... Ok, o círculo. Ok, eu sei que todos se lembram da lenga-lenga da área do círculo. Pronto. Se alguém quiser dizer, mas... É πr ao quadrado. Exatamente, πr ao quadrado. Eu vou tentar escrever isso aqui diretamente. Pi vezes... Ok, como é que eu obtenho o raio deste círculo? Ok, S ponto... Ok, é U ponto... Agora vou escolher o círculo, ponto, raio. Ok, ótimo. Portanto, isto é o raio do círculo. Copy, e mais uma vez, para ficar ao quadrado. Apesar de, reparem, apesar de eu estar aqui a usar a biblioteca da matemática, não existe nenhuma operação square para levar ao quadrado. Há um square root. Pronto. Agora ele não conhece o pi. Sobre isto aqui há uma conversa interessante. É que é assim, é que, infelizmente, o módulo MESS da biblioteca do C não tem a constante pi definida, nem a constante E. É uma coisa que faz falta, digo eu. Acho que foi um esquecimento. Mas por fazer tanta falta, a generalidade das implementações do C acabam por definir o pi. E por acaso o nome é universal, é sempre o mesmo, é assim, é M sublinhado pi. Este M significa que se trata do módulo da matemática e pronto, e o pi é o valor. Mas aqui continua a dar erro, porquê? Porque eu estou em modo standard. Querem ver? Eu, se for aqui ver ao projeto as propriedades, deixa-me ver onde é que é, general, eu perco-me sempre aqui. Já estou arrependido de ter vindo aqui ver. Alguém pode ajudar? Eu tenho que ir... Eu quero ver os... settings, é aqui. Settings. Dialeto. Eu estou com o dialeto C11, que este é standard. Pronto. Sabem, quando nós mandamos compilar um programa no GCC e não dizemos qual é o dialeto, sabem qual é o nome do dialeto que ele usa? Ele usa um dialeto que se chama GNU 11. Pronto, é o nome que ele usa internamente. E este dialeto tem esta coisa definida. Mas nós aqui, eu faço questão nesta aqui de usar o C como é. Pronto. Eles esqueceram-se e pronto, nós pegamos um preço. E, portanto, eu vou definir eu aqui um pi.
Portanto, como é que é? Define, pi, e agora vou aqui à net, escrevo p-value e saco aqui o valor. Copy. E ponho aqui. Pronto. Com bastante aproximação. E estou a confiar no net, sim. Ok, temos o pi, vamos só um espacinho. Em princípio está aqui. E o retângulo, pronto. Não há de custar muito. Ok, return, portanto, s.u.rectangle, é a largura vezes a altura, não é? Largura vezes height. E aqui no default, que nunca acontece, mas nunca se sabe. Imagina que a memória fica corrompida e às tantas fica aqui no kind um valor que é outra coisa qualquer. Eu acho que o melhor é termos uma mensagem, porque pode acontecer, nem que seja por questões de corrupção de memória. E uma coisa que se pode pôr aqui é, por exemplo, escrever uma mensagem de erro, por exemplo, print f no canal de erros, standard error, e agora uma mensagem de erro, por exemplo, erro. Agora não quero perder tempo com isto. E neste momento, se acontece este desastre, o programa não tem nada mais para fazer. Está numa situação tão extrema que não sabe o que fazer. Portanto, o melhor é sair. Eu penso que eu vi nas aulas presenciais que as pessoas conhecem este êxito. Permite que o programa termine logo e este valor que se coloca aqui é um resultado que é enviado para o sistema operativo. Qualquer valor diferente de 0 significa que o programa rebentou. E estamos a explicar a razão. 0 é porque terminou normalmente. Eu acho curioso ele está a sublinhar isto porque o Eclipse é tão sofisticado que até está a fazer correção ortográfica disto. E como eu tenho o meu sistema configurado para inglês, ok, se eu puser aqui error, ele já se cala. Então, pronto. Até faz a verificação das nossas strings. E temos aqui uma bela função para calcular a área de uma shape qualquer. Pronto. Agora, há aqui uma coisa muito curiosa que vale a pena observar. Estou-me agora a lembrar, eu até não referi isto em aulas anteriores. É assim, imaginem a alternativa isto feito em Java. O que é que ia acontecer? Era, cada classe, há 3 classes concretas, uma linha, círculo e retângulo, e a área de cada classe tem só este ramo. Por exemplo, esta fórmula vai aparecer na área da classe círculo. Portanto, é como se este código fosse repartido para várias classes. Aqui está todo centralizado. Sim. Sabem, há muitos programadores que eu sei, já vi, que assim até percebem melhor a coisa. Até se sentem mais confortáveis. Tem aqui a área toda programada no mesmo sítio. A área não está espalhada. Isto até dá um certo conforto. Agora, a desvantagem disto é a seguinte, é que se eu agora, amanhã, invento um novo tipo de forma geométrica, e aliás o enunciado está a pedir também para acrescentarmos triângulos na linha C, acontece o que é que vai acontecer? Epá, eu tenho que agora modificar isto tudo, tenho que vir aqui. Há mais um kind, triângulo. Tenho que pôr aqui mais uma variante na união. E agora tenho que definir mais um construtor, mas isso seria sempre, mesmo em Java. E tenho que vir aqui à área que já estava programada e pôr mais um caso para o triângulo. Não é dramático, nós sistematicamente, com cuidadinho, não nos enganamos. Vamos a todo lado. Mas realmente o Java é preferível porque em Java eu crio uma classe nova, a classe dos triângulos, acrescento a classe e o código que já foi programado não tem que mexer nele. A classe abstrata, o código da linha, do círculo, mantém-se todo igual. E acrescento simplesmente código novo. Aqui não, eu tenho que estar a mexer em código que já foi escrito. E, portanto, posso agora provocar um erro se não tiver cuidado. Pronto. Mesmo assim, isto não é mal de todo. E, aliás, isto é muito, muito usado. Esta é a maneira de lidar com tipos de soma em C. Portanto, é feito por todo o lado. Convém é perceber bem o esquema. Como não há maneira melhor, pronto, de repente torna-se natural. Agora, isto está tudo a dar erros porque aqui o círculo não existe.
aqui porque... está à espera de um double. Epá, este compilador tem que ser LF. Deixa-me ver, fazer save ou mandar correr. Cancel. Pronto, pelo menos desapareceu. É porque são doubles. Ok, isto assim é para floats. LF é para doubles, princípio. Ok, e pronto, ok. Nós fizemos realmente aqui foi a linha B. E tudo o resto eu sugiro que tentem fazer em casa, que é os construtores que faltam, que isso é rápido, é copiar o line, etc. Mas depois temos aqui, há aqui uma coisa que tem a ver com a tal discussão do impacto envolvido na criação de mais uma variante, e aqui pede-se mesmo para acrescentar triângulos.